Tem uma entrevista que repercutiu demais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que a direita não tem dono de nenhum lado e criticou Jair Bolsonaro. Nessa entrevista, ele afirmou que a postura do ex-presidente nas eleições municipais foi deselegante e desrespeitosa. Em Goiânia, Jair Bolsonaro apoiou o candidato Fred Rodrigues, do PL, que perdeu a disputa para Sandro Mabel, do União Brasil, aliado do governador de Goiás. Caiado ainda afirmou que, abre aspas, faltou humildade e sobrou deselegância da parte deles em achar que bastava lançar um número independente do candidato que ganharia as eleições, fecho aspas. Você, Cristiano Beraldo, para a gente abrir o debate em relação a essa entrevista concedida por Ronaldo Caiado, dá para dizer que esse episódio pode rachar parte da direita? E, obviamente, eu tenho que me apegar àquilo que ele disse de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, por acaso, se acha dono da direita, Beraldo? Espaço e protagonismo, Canhato. Bom, vamos começar do começo. Primeiro, o governador Ronaldo Caiado, que tem feito um trabalho excepcional no estado de Goiás, sobretudo no que tange à segurança pública, tem sido muito reconhecido por isso, e segurança pública, a gente sabe, é o principal assunto hoje do Brasil. Ele é do União Brasil, que é um partido de centro, tem um pé no governo Lula, mas ao mesmo tempo foi flertar com Pablo Marçal. Então, o União Brasil é aquele partido, é uma versão com menos história do PMDB, né, de antigamente, estava sempre ali no governo, enfim, sempre procurando espaço de poder nos governos de momento. O governador Ronaldo Caiado tem todo o direito de lançar o seu candidato e fazer campanha para que seu candidato vença na capital do estado. Isso faz todo sentido. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro, que é ex-presidente da República, perdeu as eleições em 2022, mas teve mais de 50 milhões de votos, sem dúvida nenhuma, uma grande liderança política, com muitos apoiadores apaixonados, inclusive, também tem todo o direito de lançar candidatos ou de apoiar candidatos aonde quer que ele queira ou enxergue condição de fazer o seu partido, que atualmente é o PL, se fortalecer. E assim o fez. Qual o problema que eu vejo nisso? Essa disputa é uma disputa normal, natural, mas aqueles padrinhos, aquelas pessoas que estão acima ali dos candidatos, cada um cumprindo o seu papel protocolar, eles de fato não deveriam entrar em confronto entre si, sobretudo porque estão no mesmo campo. Ronaldo Caiado, é inegável, é muito bem quisto pelo agro brasileiro, é uma figura que milita na direita já há muito tempo, então não pode ser visto ou ser acusado de ter atuação alinhada com a esquerda, isso não é o caso. O presidente Bolsonaro enxergou que Ronaldo Caiado estava colocando as manguinhas de fora em relação a 2026, querendo se consolidar como uma alternativa da direita a 2026. E Canhato, ele tem total direito de fazê-lo. Aliás, é importante que o faça, assim como outros façam a mesma coisa, para mostrar a força da direita. E lá na frente, tudo indica, estariam unidos para apoiar um candidato único. Só que essas rusgas já vão plantando a semente da divisão que só favorece a esquerda e prejudica a direita. Então, eu acho que essa condução foi mal feita por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não deveria ter acusado golpe e polemizado em relação a isso. E aí a gente ainda, só para colocar o tempero aqui para o comentário do Mota e do Dávila, Canhato, ainda tem o efeito Pablo Marçal, que na disputa pela Prefeitura de São Paulo deixou Bolsonaro em cima do muro, com medo de ir contra Pablo Marçal e sofrer consequência disso nas redes sociais, o que foi, na minha avaliação, um péssimo movimento e que mostrou para o público em geral que Bolsonaro, ele mesmo reconhece, já não é mais uma unanimidade e que há espaço para outros ascenderem agora. Pois é, não, interessantes pontos de vista. Você, Mota, qual é a reflexão que a gente precisa fazer sobre esse posicionamento de Ronaldo Caiado? Dá para dizer que isso pode vir a se tornar um racha na direita? Enfim, são duas figuras importantes desse lado do espectro político, né, Mota?
Eu estava acabando de falar, né, no meu comentário anterior sobre a natureza da política. Eu sempre tenho muito cuidado com essas declarações que frequentemente são tiradas de contexto, frequentemente são apresentadas como se representassem mais do que representam realmente. Eu entrevistei o governador Ronaldo Caiado no Conexão Mota, foi um dos primeiros programas, recomendo que assistam, vale a pena. O governador Caiado é um político experiente, articulado e com convicções claras. Nem sempre você consegue reduzir uma figura política a um rótulo, esquerda ou direita, né? Há outras nuances importantes. O governador Ronaldo Caiado, como o Beraldo disse, tem apresentado resultados impressionantes no combate ao crime, se juntando ao governador Tarcísio de São Paulo. Eu acho que isso não é racha, eu acho que isso é proliferação. Para mim, quanto mais projetos políticos dentro da direita, melhor. Que surjam dezenas, que surjam centenas de novas lideranças dentro da direita. Isso é uma maravilha, isso é uma das melhores coisas que pode acontecer no Brasil. O meu sonho, Caniato, é ver eleições nas quais a direita disputa com a direita e a esquerda fica relegada ao esquecimento em casa, chorando no banheiro. Você, Dávila, suas considerações em relação às falas de Ronaldo Caiado, essa entrevista que ele concedeu, alguns trechos viralizaram, principalmente quando ele se refere a Jair Bolsonaro. Caniato, eu acho que é importante mencionar 3 pontos. Primeiro, a vitória estrondosa da direita e do centro-direita nesta eleição. O grande derrotado desta eleição chama-se PT, principalmente o PT. E aí e quando você é vitorioso, surgiram sim novas lideranças políticas com peso. Ronaldo Caiado teve um papel fundamental na eleição em Goiânia, Aparecida, Rio de Goiânia e outras cidades. Por quê? Porque é uma pessoa que mostrou sua força política. Da mesma forma que Tarcísio de Freitas mostrou a sua força política em São Paulo, ajudou a eleger aqui Ricardo Nunes na capital. Da mesma forma que Ratinho Júnior venceu Bolsonaro em Curitiba, e ali conseguiu também mostrar sua força política. E como bem disse o Mota, isto é a direita aparecendo outras lideranças além de Jair Bolsonaro, cada uma no seu canto, mostrando 2 coisas: capacidade administrativa de entregar resultados, bons resultados nesses estados em que governam, e capacidade política de mobilizar suas forças e eleger prefeitos nas principais cidades do seu estado. É isso que legitima alguém ser líder de um pedaço da direita. Então, eu vejo isso de uma forma muito saudável. Agora, o que não pode acontecer é que essas rusgas que ocorreram entre Caiado e Bolsonaro e outros candidatos, isso polua uma conversa futura. Eu não acho que isso vai acontecer, justamente por causa da experiência política de Caiado e justamente por causa do pragmatismo de Bolsonaro, que sabe justamente o que poderá perder se tentar dividir a direita, ao invés, mais à frente, de unir a direita em torno dos principais nomes e candidatos. Então, eu vejo essa proliferação de lideranças políticas na direita como algo extremamente positivo e saudável. E Caiado tem razão. A direita não tem dono, a direita tem várias facções. Agora, eu só discordo em relação a Pablo Marçal. Não acho que Pablo Marçal surgiu como um líder da direita. Pablo Marçal surgiu como uma figura do antissistema, mas isso não é ser líder da direita. Aliás, a live com Boulos e o flerte a Boulos é algo que mostra que não é bem assim do outro lado. Pelo contrário, mostra muito mais oportunismo do que convicção ideológica. Mas eu entendo que essa eleição mostrou uma direita muito forte, com grandes lideranças, e isso é altamente gratificante para um país que foi refém da esquerda por muito tempo.
Pois é importante a gente tocar em outros pontos quando analisa essa situação que envolve as siglas mais à direita, centro-direita e de direita e também essas lideranças. Só quero trazer o posicionamento de Jair Bolsonaro, que fez um comentário, inclusive, há pouco no Congresso Nacional. Ele foi ao Senado e daqui a pouco a gente vai falar sobre a ida dele ao Senado Federal, mas eu queria só trazer o que ele disse quando foi indagado por jornalistas. Vou abrir aspas para ele. O Caiado é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Em 4 momentos ele rompeu comigo, enquanto presidente da República. No momento agora ele tinha um candidato, eu tinha outro. O outro foi fruto da desistência do Geyer. Logicamente, começamos mais um pouquinho para baixo. Enfrentamos lá a máquina do governo do Estado na busca pela prefeitura e também uma busca e apreensão contra o deputado Gustavo Geyer, inexplicável, na quinta-feira antecedendo as eleições. Fecho aspas para essa resposta de Jair Bolsonaro quando foi indagado por jornalistas sobre essa entrevista de Ronaldo Caiado. O Beraldo, ainda que muitos analistas vejam com bons olhos o surgimento de muitas figuras de direita, políticos que têm feito boas administrações, que se destacam, enfim, e projetam que possivelmente em 2026 haverá muitas opções para a direita, tanto para a disputa dos governos estaduais quanto para a presidência da República. Valdemar Costa Neto, o cacique do PL, disse que a direita não teria votos suficientes para brigar com Luiz Inácio Lula da Silva caso não faça uma aliança com partidos de centro-direita. Valdemar conhece as regras do jogo, prega a união, não só da direita, mas também com siglas de centro-direita. Não é o momento de começar a construir caminhos para que essas siglas se unam, ao invés de dividir? Essas rusgas não prejudicam a caminhada para que todos deem as mãos ou procurem fazer isso? Sem dúvida, será necessária uma união e há uma predisposição para isso. O presidente do PP, Ciro Nogueira, reafirma aos 4 ventos de que ele está junto do ex-presidente Jair Bolsonaro e seguirá na construção de uma candidatura única que unifique, né, a direita para disputar com mais força. E, certamente, você tem Tarcísio de Freitas hoje no Republicanos, então a junção do Republicanos nessa grande coligação de direita será discutida de forma muito intensa. E outros partidos também que, olhando o cenário, certamente verão que há uma probabilidade bastante significativa da esquerda ter uma candidatura muito competitiva em 2026 para a presidência da República. E aí tem um outro elemento, que os governadores que estão para encerrar o seu mandato em 2026 e que não poderão ser candidatos à reeleição e possivelmente serão candidatos ao Senado com chances reais de vitória, eles serão peças fundamentais, Caniato, para a relação do Congresso com o governo que será eleito em 2026. Então não há nenhum benefício em criar discórdia, não há nenhum benefício em ir costurando esses atritos de forma a estabelecer rachas ali. Eu acho isso muito contraproducente. E só para concluir aqui, fazendo um comentário em cima do Dávila, eu concordo com você, eu não acho, em hipótese alguma, e nunca achei que Pablo Marçal lidera o campo da direita. Mas quando ele surgiu nessa eleição de São Paulo, ele foi reconhecido por parte significativa da própria direita como um fenômeno impossível de ser batido. Todo mundo ficou ali com receio, aí não criticava, mesmo candidatos de partidos que estavam na coligação de Ricardo Nunes fizeram acenos muito diretos, alguns, para Pablo Marçal, e foram eleitos. Se você observar a votação dos candidatos mais votados para a Câmara de São Paulo, esses candidatos, eles estavam ali, se do campo da direita, estavam ali de alguma forma endossando a candidatura de Pablo Marçal. E Jair Bolsonaro, eu acho que deu crédito excessivo a Pablo Marçal. Deveria ter sido tão contundente em relação a Pablo Marçal como foi o governador Tarcísio de Freitas. Essa é a minha crítica sobre como foi a reação para esse advento de Pablo Marçal nessa eleição de prefeito de São Paulo.
Estou recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Estamos tratando dos desafios das siglas conservadoras para as próximas eleições, repercutindo uma entrevista de Ronaldo Caiado, que fez algumas críticas a Jair Bolsonaro. Dávila, quer fazer um comentário rápido em cima do que disse o Beraldo? Eu já passo por Mota. Você, Dávila. Só verifica se o seu microfone está aberto, Dávila, por gentileza. Ok, eu concordo com o Beraldo. Ou seja, o primeiro turno pareceu que era um candidato defendendo as bandeiras da direita, e aí começam os escorregões. Eu digo que na política tem uma coisa fantástica, é a linha do tempo. E aí eu volto ao nosso amigo Mota. Olha o passado, não olha o presente e olha o que acontece depois da eleição. Quando você pega essa linha do tempo, você começa a ver as incoerências na defesa de valores e propostas, e isso começa a desmascarar as pessoas. Eu vejo hoje muitas pessoas muito mais desiludidas com as atitudes de Pablo Marçal, principalmente no segundo turno, do que dizendo, não, este é uma pessoa que pode liderar parte da direita. Parte daquele entusiasmo do primeiro turno acabou, esvaeceu, porque não há consistência. Este é o ponto. E uma das belezas da política, a gente está falando do Ronaldo Caiado está nessa história da política de direita desde 1986, quando ele defendia a UDR, ele era o líder da UDR. Não é um aventureiro que chegou aí e agora está defendendo uma causa, não é o caso. Então, isso mostra coerência. Eu entendo que neste mundo da polarização, cada vez mais, a coerência, a história das pessoas, o que elas defendem, os seus valores, vão fazer a diferença na hora do voto. Foi o que aconteceu agora. Na verdade, os aventureiros perderam no segundo turno das eleições. Quem ganhou foi a política tradicional. Porque no momento de insegurança, Caniato, o que você quer é o porto seguro. E o porto seguro está na coerência. Você, Mota, para arrematar. Eu concordo com o que os meus colegas disseram. E a política vai ser sempre disputa. Não existe uma política que não tenha disputa. Eu percebo que muitas pessoas têm na cabeça, por causa de tudo que o Brasil está passando agora, por causa do que a gente viu acontecer nos últimos anos, elas têm em mente um momento em que a esquerda, muito justamente, vai ser avaliada pelo que ela realmente já fez, o que ela realmente propõe. Então, ela vai ter uma fatia muito pequena do eleitorado, né, que são pessoas que se apegam a aquelas ideias. Né? Sempre tem consumidor para todo tipo de ideia, por pior que seja. Agora, quando essas pessoas imaginam esse futuro, elas imaginam uma direita que é um grupo só, um bloco, né, com um único líder, levando o país na direção do progresso, do desenvolvimento, da segurança. Mas a prosperidade é sempre construída pela verdadeira diversidade. Nunca é uma pessoa só. Às vezes, em momentos de crise, em situações especiais, um único líder se destaca, realmente. E aí a gente tem que dar o crédito ao presidente Jair Bolsonaro. Eu recomendo às pessoas que, na minha opinião, são excessivamente críticas ao presidente Jair Bolsonaro, eu recomendo a leitura do livro recém-publicado, que foi organizado pelo ex-ministro Paulo Guedes e pelo ex-ministro Adolfo Saxida, que, aliás, estará em breve no Conexão Mota. O livro explica as reformas estruturantes que foram feitas durante o governo Jair Bolsonaro. Então, abstraiam-se um pouco dessa histeria da grande mídia, das redes sociais, entendam realmente o que foi feito, entendam o que teria acontecido se o Brasil tivesse continuado naquela trilha. E eu acho que é por isso que essa é a medida que a gente tem que usar para avaliar os homens públicos. O Dávila tem absoluta razão quando ele se refere ao Ronaldo Caiado. Eu me lembro da eleição de 1989, a 1800. 1989, aquele número enorme de candidatos a presidente da República. Eu não esqueço daquela eleição, porque em dezembro daquele ano, eu fiquei tão decepcionado com o Brasil que eu resolvi ir embora. Eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhar no Banco Mundial, depois resolvi voltar, mas isso é outra história. Mas eu me lembro, Dávila,
do Ronaldo Caiado, da UDR, né? UDR, Isso. que era apresentado para mim na época, eu tinha 20 e poucos anos, não entendia nada de nada. Eu lia a grande mídia. E o Ronaldo Caiado era quase que apresentado como uma extrema-direita da época, né? Os grandes proprietários radical, rurais, né? O trabalhador não pode aceitar isso, temos que fazer a reforma agrária. Eu, como não entendia nada de nada, eu comprava aquilo ali como se fosse a verdade. Não adianta que eu não vou dizer em quem eu votei na eleição de 1989. Estou vendo que o Dávila já está aí pronto para mim fazer essa pergunta, mas eu não vou revelar o meu voto. Quem sabe outro dia. Mas eu acho que esse cenário de único bloco, um único líder, isso é coisa de esquerda, isso não é coisa de direita. Então, quem está com isso na cabeça, se você é de direita, muda a sua forma de pensar. O melhor cenário para o Brasil é termos vários líderes, pessoas... Olha, para que a gente transforme o Brasil no país que a gente quer, a gente precisa de milhares de líderes. A gente precisa de pessoas para a presidência, para os ministérios, para as secretarias, para as promotorias, para, né, os tribunais de justiça, para as organizações não governamentais, para as universidades, para os cinemas, para os teatros, para escrever livros. Gente, a gente precisa de muita gente, né? Tem espaço para todo mundo. Vamos entender isso, que é muito importante.